Olá, novamente aqui o canal Márcia Heloísa Conte Sua História. Nós pedimos que aqueles que participam aqui assistindo às nossas lives também se inscrevam no nosso canal no YouTube, Márcia Heloísa Conte Sua História. Se vocês gostarem dos vídeos, coloquem um like e compartilhem com as pessoas que, como nós, gostam de conhecer histórias pessoais e profissionais interessantes e inspiradoras. Hoje é um dia muito especial, porque hoje é o Dia do Professor e milhares de professores no Brasil estão comemorando esse dia especial. É um dia de reflexões, é um dia de congratulações, é um dia da gente fazer uma revisitação da nossa própria história, daquilo tudo de bonito que a gente construiu, daquilo que a gente precisa melhorar, das nossas conquistas e do que ainda temos que caminhar. Eu desejo a todos os professores muito sucesso em suas carreiras, muita felicidade, que eles se dediquem bastante aos estudos para continuarem brilhantemente suas atividades e desejo a todos muita consideração dos sistemas públicos ou privados de ensino, que eles recebam muita consideração dos pais e dos alunos e envio as minhas melhores energias e agradecimentos a todos os meus professores que estejam no nosso plano de existência ou que já estejam existindo em outra frequência. Todos eles foram muito maravilhosos, contribuíram muito para a minha formação e a minha realização pessoal. E também a todos os meus ex-alunos, eu desejo muita felicidade e que eles tenham tantas conquistas pessoais e íntimas como eu também tive em suas carreiras, né? Eu me sinto professora e mestra em educação em virtude dos meus alunos terem crescido muito mais do que eu e hoje tenho uma influência muito maior do que aquela que eu tive em meu exercício profissional. E um desses ex-alunos é justamente hoje a convidada, que já eu vou chamar aqui para ser visualizada, que é a professora Maria Emília Araújo França de Abreu. Ela é professora concursada nos sistemas municipais de ensino de Santos e São Vicente. Ela trabalha como professora no atendimento pedagógico domiciliar, o que é alguma coisa assim de muita novidade para mim, né? Talvez vocês já conheçam, mas para mim é uma novidade. A professora Maria Emília é graduada em pedagogia, ela é licenciada no magistério dos anos iniciais e finais, ela possui mestrado em educação, as suas pós-graduações lato sensu são em psicopedagogia institucional, em psicomotricidade, em metodologia do ensino de língua portuguesa estrangeira e também no atendimento educacional especializado. Atualmente ela trabalha, e a sua grande paixão, a pedagogia hospitalar. Vamos agora então convidar essa querida colega de trabalho de todos vocês. Maria Emília, você por favor pede para entrar? Eu não estou conseguindo chamar você. Você, por gentileza, peça para entrar e eu te autorizo. Porque eu tento colocar o seu nome aqui, eu não consigo. Não sei se mudou o sistema de como convidar. Aqui. Perfeito. Muito obrigada. Agora ela vai ser visualizada. Onde está a Maria Emília? Entrou. Novamente, Maria Emília, acho que você vai ter que pedir de novo, porque eu não consegui colocar você ao vivo, Maria Emília. Por gentileza, peça novamente para ser visualizado. Vamos ver se agora eu consigo. Será que eu consigo agora? Aqui, peraí. Vamos ver. Maria Emília. Aqui, Maria Emília. Está convidada. Vamos ver se agora eu consigo. Obrigada, Maria Emília. Eu vi que você pediu.
Ai, Emília. Oi, professora! Boa Milhões noite! de agradecimentos por você ter aceitado participar dessa live. Nossa, o agradecimento é todo meu. Gente, é uma emoção muito grande, porque a senhora foi uma professora do magistério. Gente, ela foi uma professora do magistério, no Martim Afonso. E a senhora lembra que era conhecida como biblioteca ambulante? Gente, pensa numa professora sensacional, maravilhosa, que dava aulas, ministrava aulas sem livro nenhum na mão. Não só eu, como a turma inteira, nós ficávamos assim, hiper admiradas, porque o conhecimento que a senhora tem, assim, para poder, a didática que a senhora tem, né? Eu acredito que mesmo aposentada, né? Eu observo nas lives, não mudou absolutamente nada. Então, para mim, reencontrá-la depois de 18 anos, né? Eu me formei com 18 anos no magistério. Comecei com 17, né? Então, me formei com 18. Eu estou com 38, 37, quase 20, não, quase 20 anos, né? Encontrar depois de quase 20 anos para mim, sensacional. Ainda receber esse convite. Quem fica lisonjeada sou eu, professora Márcia Luiza. Eu que fico hiper lisonjeada, porque para mim é um presente do Dia dos Professores. Eu agradeço muito, Maria Emília. Você, para mim, na minha memória, eu sempre lembro de você, uma menina muito alta, né? Assim, altiva, inclusive altiva não só no físico, mas altiva no sentido mesmo da consciência do que estava fazendo. Apesar de tão jovem, você era muito crente daquilo que você estava assumindo e a sua dedicação, o seu desejo de aprender, as fotografias que eu consegui de vocês ali na internet, que as pessoas vão publicando no Facebook, você sempre tão ali integrada e na frente, como uma liderança. Então, eu tenho assim eu tenho uma lembrança muito viva de você e muito grata, né? E aquela sua turma foi muito especial na minha vida, né? Vocês foram assim um marco, realmente num momento assim bastante delicado. Eu passei ali por uns 5, 6 anos de muita dificuldade emocional e eu tinha em vocês uma grande segurança. Então, eu te agradeço muito e de você ter participado da minha vida, ter permanecido, e agradeço a sua generosidade para mim. Né? É um grande carinho, um amor. E realmente, como você disse, hoje é um dia muito especial para mim e que bom que é para você também. Né? Para todas nós, né, professora? É um dia que a profissão professor, além de ser uma missão, na minha concepção, você tem que desempenhá-la com muito amor, né? Com muito carinho. E eu sempre tive certeza do que eu queria fazer. Né? Quando eu fiz o magistério, eu já tinha um foco. Eu vou me formar como professora. Né? Tanto que eu comecei a lecionar com 18. Com 18 anos, eu já estava em sala de aula. Eu comecei, primeiramente, dando aulas de inglês e espanhol para turmas de educação infantil, né? Crianças de 4, 5 anos. Depois eu assumi uma sala de aula, aí eu comecei a trabalhar mesmo, ver a função professora, porque quando você entra numa sala, quando você faz estágio, é um cenário bem diferente. Eu fiz os estágios na educação infantil, ensino fundamental. Mas quando você ingressa numa sala de aula, é que você percebe realmente o que é ser professor, a missão ser professor, né? E eu nunca quis fazer outra coisa, eu nunca tive outra profissão em mente, né? Eu acredito que muitas pessoas têm algumas dúvidas, né? Ah, eu quero fazer isso. Não, mas agora eu quero mudar de profissão. Eu não me encontrei. Eu sempre quis ser professora, desde pequena. Pegava as minhas bonecas, os meus ursos, colocava todos eles na parede. Quando eu não tinha as minhas amigas perto, né? Colocava todos na parede, pegava uma lousinha, uma caixinha de giz, e eu era professora. E quando eu tinha as minhas amigas próximas, eu também tinha que ser a professora. Então, assim, desde que eu nasci, né? Desde que eu comecei a estudar, eu sempre tive essa missão em mente, né? Porque também é uma doação de amor, principalmente Sim. na área que eu atuo hoje, que é o atendimento pedagógico domiciliar. Você precisa desempenhar com muito amor, porque você tem crianças e adolescentes que observam em você um espelho, veem em você um espelho, Sim. e é uma missão que você tem que
trabalhar com a alma mesmo, é você abraçar uma causa. Então, para mim, assim, o ser professor é estar com o outro, aprender com o outro e dividir com o outro. É a visão que eu tenho dessa profissão, que para mim, apesar de não ser tão valorizada, né? Infelizmente, o professor ele precisa de uma valorização de uma forma ampla, que a gente não tem hoje, né? Muitos, às vezes, escuto de pessoas, você quis fazer pedagogia porque foi mais em conta, né? Foi mais barato, né? Então, por isso que você, eu não tinha outra coisa para fazer. Não, não é isso. Eu pensei muito, né? Fiz o magistério, fiz a pedagogia, fiz algumas pós-graduações, concluí um mestrado, terminei recentemente uma pós-graduação em pedagogia hospitalar, terminei agora em outubro. Terminei. Ah, certo. Quando eu fizer aqui o histórico, eu vou colocar certinho. Não tem problema. Quando a Sara fez o convite para mim, eu ainda estava cursando. Eu concluí agora e não pretendo parar de estudar. 2022 já estou pensando o que eu vou fazer e tenho intenção, sim, de ingressar em um doutorado. Ai, que maravilha. Vai ser uma tarefa muito árdua, porque o mestrado, por si só, já foi uma tarefa bastante árdua e muito extensa, visto que eu sempre trabalhei 2 períodos. Então, você cursar um mestrado trabalhando 2 períodos é quase impossível. É muito complicado. É praticamente impossível. É praticamente impossível porque você tem que dar conta da sua demanda, né? Porque os alunos eles não têm culpa da trajetória sofrida que você está passando, né? Então, você tem que dar conta dos alunos e você tem que dar conta do curso, você tem que dar conta da escrita de diversos artigos que são cobrados pelos professores no curso, e além de dar conta da própria dissertação. Inclusive, né, estou com ela aqui, eu sempre faço questão de apresentá-la, né? Essa é a minha dissertação do mestrado profissional, que tem como título Desafios e Perspectivas da Docência para Atuação no Projeto Atendimento Pedagógico Domiciliar. Eu fiz uma cópia para mim, apesar de tê-la também no formato digital, porque toda vez que eu olho para ela, eu vejo o quanto eu construí nesse processo como professora de atendimento pedagógico domiciliar, que é um atendimento que é pouco conhecido, pouco difundido, que cabe a nós, militantes da área, propagarmos para que outros alunos tenham esse direito garantido. Certo. E tem alguma condição de você me passar digitalmente para eu ler? Sim, eu mando para a senhora. Eu tenho a dissertação em PDF, salva no meu computador. Com certeza, mando com todo carinho. Agradeceria muito. Eu estou aprendendo muito com essas lives, porque cada um de vocês escolheu um caminho, né? E com isso, eu acabo tendo que ler sobre o assunto para poder me inteirar. E eu fico encantada. Quanta coisa assim que eu não tinha no meu horizonte, eu não imaginava, né? Coisas que poderiam ser feitas em educação. E no seu caso especial, me chamou muito a atenção as fotografias que você colocava no Facebook. Dali me chamou a atenção porque você estava fazendo uma coisa muito diferenciada, né? E a gente vê que realmente é o seu foco e a sua paixão. Você faz assim com alma, a gente percebe pela forma como você valoriza os alunos e tudo mais, né? Então, realmente, eu imagino que essa dissertação é fruto justamente não só dos seus aprofundamentos teóricos, mas principalmente da sua prática, não? Sim, na verdade, eu ingressei no atendimento pedagógico domiciliar, professor, em 2014. Eu vou contar um pouquinho da minha trajetória até o exato momento. Eu ingressei em 2014, sou funcionária pública em 2 municípios, né, como a senhora já citou, o município de Santos e São Vicente. No município de São Vicente eu já estou há 10 anos, eu ingressei em 2011. E no município de Santos eu estou desde 2013. Tenho aí 8 anos de trajetória no município de Santos. Como eu cheguei no atendimento domiciliar? Porque eu também não conhecia. Não sabia que existia esse tipo de serviço, esse tipo de atendimento. E em uma atribuição, em 2014, tinha um aluno. Eu tenho autorização para falar o nome dele, porque eu também tenho autorização das imagens, né? Para poder... Eu posto as imagens, os vídeos no canal do Instagram, do Facebook, no YouTube, porque eu tenho autorização das famílias para isso. É uma questão que a gente tem que tomar muito cuidado também, né? Quando você vai postar as imagens dos alunos. Sim. E tinha o Rafael, foi meu primeiro aluno domiciliar,
foi um grande desafio. Ele estava lá no momento da minha atribuição. E a pessoa responsável na época, ela me incentivou a assumir o atendimento. Aí eu ainda falei, nossa, mas eu nunca vi falar no atendimento pedagógico domiciliar. Emília, mas a gente ajuda você, Emília. Você vai conseguir, você vai conseguir. Eu falei, meu Deus do céu, pronto, assumi. Peguei o papel da atribuição, levei na escola, marquei com a família, liguei para a família do aluno, porque eu tinha que me apresentar, e fui até lá. Eu lembro que o tio que tem a guarda dele falou para mim assim, você tem certeza que você vai assumir a causa? Aí eu falei, tenho. Imagina, estava com o coração palpitando, morrendo de medo, trêmula. Eu falei, eu vou assumir a causa. E eu comecei a trabalhar com o Rafael em 2014. É um aluno que não tinha nenhuma perspectiva de alfabetização, muitos não acreditavam nele. Comecei a fazer um trabalho diferenciado, porque o currículo que é oferecido pela Secretaria de Educação, ele é válido, mas o currículo que é proporcionado pelo professor, ele também é válido, visto que é o professor que faz as avaliações e que identifica, que quantifica o que aquele aluno precisa saber. Então, em casa, ele estava matriculado no 5º ano, e eu comecei a trabalhar com ele conteúdos de 2º ano. 1º, 2º ano, porque ele estava em processo de alfabetização. Sim. Mas antes de falar sobre a trajetória dos meus alunos, eu quero conversar um pouquinho sobre o que é o atendimento domiciliar em si. Né? Esse tipo de serviço ele é uma extensão das classes hospitalares, que são os atendimentos disponibilizados nas enfermarias. Na verdade, a classe hospitalar ela é simbólica, porque o atendimento ele pode acontecer tanto na enfermaria, quanto num jardim, no leito, depende de onde o aluno pode ser atendido. Se ele puder ser atendido na classe, ele é deslocado para a classe. Se não, ele pode ser atendido no jardim. Depende muito. Então, a classe hospitalar ela passa a ser simbólica. Né? E o APD, que é o atendimento pedagógico domiciliar, ele é um braço dessas classes hospitalares. No Brasil, nós temos um documento de 2002. Se você entrar na Secretaria do MEC, coloca no Google, atendimento pedagógico domiciliar, você vai ter acesso a um documento que está na Secretaria do MEC, que se chama Classe Hospitalar e Atendimento Pedagógico Domiciliar de 2002. Porém, o MEC já está esboçando. Eu estou participando de um congresso essa semana, na verdade, esse final de semana, sexta, sábado e domingo, e hoje foi comentado, inclusive, isso no congresso, que o MEC, nós estamos tendo pessoas que fazem parte do Ministério da Educação, e foi falado que o MEC já está esboçando um novo documento que vai substituir esse documento de 2002. Então, veja, depois de quase 20 anos, nós vamos ter um documento aí norteador que vai citar mais a respeito das classes hospitalares e do atendimento pedagógico domiciliar com novas perspectivas, porque a educação especial ela está avançando sempre, visto que a educação especial ela começou a tomar força na década de 90, com a Declaração de Salamanca, em 94, a Declaração de Guatemala, em 99, que foi promulgada no Brasil em 2001. Então, a educação especial ela ganhou força a partir da década de 90. E esse documento que nós temos é de 2002, mas em breve teremos um documento novo que vai dar um norte para esses professores que atuam no atendimento pedagógico domiciliar nas classes hospitalares. Então, qual que é a diferença? Nas classes, o atendimento é feito no hospital. E no atendimento pedagógico domiciliar, em domicílio. Quem tem direito a esses atendimentos? São aqueles alunos que têm algum impedimento de acesso. Nós estamos com algum problema de comunicação. Você poderia repetir? Nós estamos com um problema de... Deu uma travadinha. Se você pudesse retomar um pouquinho, continua... Sim. O atendimento pedagógico domiciliar é um braço das classes hospitalares. E quem tem direito a esse atendimento? Alunos que têm algum impedimento de acesso à escola. Por exemplo, nós temos 2 tipos de atendimento. Os permanentes, que são para aqueles alunos que realmente não têm condições de ter uma frequência escolar regular, e os transitórios. Né? Os atendimentos transitórios são para aqueles alunos, por exemplo, que estão fazendo um tratamento por conta do câncer, um tratamento nefrológico, É disponibilizado um professor
para atender na residência desse aluno. Após o término do tratamento, ele retorna para a escola. Porque o objetivo é esse, é que o aluno retorne para a escola, né? Certo. Mas nem sempre o aluno tem essa condição. Eu, por exemplo, os alunos que eu atendo hoje, na verdade, todos os alunos que eu atendi até hoje, eles estiveram em atendimentos permanentes. São alunos com paralisia cerebral, alunos com atrofia muscular espinhal, alunos com distrofia muscular de Duchenne, com encefalite hepática. Então, são muitas condições que, infelizmente, não permitem que esses alunos tenham acesso à escola, né? E cabe a nós divulgarmos esse tipo de atendimento, porque muitas famílias são leigas, Como é um atendimento recente no Brasil, de 2002 para cá, nós temos aí quase 20 anos, não é tão antigo, né? 20 anos não é um período tão longínquo, Então, nós temos que divulgar mesmo para que essas famílias tenham acesso. Eu fico pensando, se nós formos fazer uma triagem, quantos alunos estão em casa que não têm acesso a esse tipo de atendimento e estão sem estudar? Porque o objetivo não é que ele estude quando... Muitas pessoas nem sabem que tem direito a esse atendimento, né? As famílias nem sabem que existe essa possibilidade, né? Exatamente. E o objetivo não é que ele estude só quando tiver alta. O objetivo é que ele estude quando ele estiver em período de internação. Seja em regime hospitalar ou domiciliar. E nós temos outras legislações que falam. Inclusive, tem uma legislação bem recente, que é um artigo 13.716 de 2018, que foi um artigo que foi ampliado à LDB. A LDB ela foi modificada, que é o artigo 4A. E esse artigo reforça os atendimentos em ambiente hospitalar e domiciliar para alunos em regime de internação. Então, quem avaliza esse atendimento é sempre o médico. Não adianta, por exemplo, a família chegar na escola e solicitar esse atendimento. Olha, eu quero um atendimento para o meu filho, quero um atendimento individualizado. Não. A família precisa ter um laudo do médico dizendo que esse aluno necessita participar do atendimento pedagógico domiciliar em virtude de uma patologia que o impede de ter uma frequência escolar regular. Com o carimbo do médico, né, o CRM, a família se dirige à unidade escolar. A Secretaria de Educação, por sua vez, oportuniza um professor para que esse aluno tenha esse atendimento. Porém, na maioria das vezes, esse tipo de atendimento, infelizmente, só é conquistado através de processo no Ministério Público. Ah, é bem burocrático. Infelizmente. É tudo burocrático, professora. Por quê? Tem alguns municípios que alegam que o aluno que não tem professor. Sim. Outros municípios alegam que mas esse aluno podemos oferecer as atividades, ele pode fazer em casa. Sim. E outros municípios realmente não têm professor que desempenhe essa função, Aí o que a família faz? Ela entra com um processo no Ministério Público. A gente sabe que quando o juiz ele determina, você tem que cumprir. Então, assim, é algo que me chateia muito, porque é previsto em lei. Não é nenhuma prerrogativa do município A, do município B ou do município C. É lei. A partir do momento que a família chega com esse atestado, esse documento dizendo que o aluno precisa ter esse atendimento, não tem professor, a família não tem nada a ver com isso. O município ele precisa disponibilizar esse professor. Vai ter que tirar um professor de onde estiver. Outra questão também que muitas vezes incomoda é que tem professor que não quer não quer entrar na casa do aluno. Já conversei com vários professores. Eu prefiro uma sala de 40 do que um atendimento domiciliar. Porque é um atendimento sensível, porque você está com o aluno e a família está te ouvindo o tempo todo. Sim, sim. Nem sempre ela fica no mesmo ambiente. Mas você pode estar atendendo na sala, ela está na cozinha, ela está no quarto, mas ela está te ouvindo. Sim. Mesmo porque nós, professores domiciliares, não podemos atender o aluno sozinho, hipótese alguma. Nem que a família diga assim, olha, eu vou rapidinho ao mercado e já volto. Não. Você só vai ao mercado
tem que ter alguém em casa. Você só vai ao mercado quando o atendimento for concluído. Porque se acontece alguma coisa com aquele aluno naquele período que a família se ausentou, a responsabilidade recai sobre nós, que em seguida recai sobre a escola e sobre a Secretaria de Educação. Uhum. Da mesma forma, por exemplo, eu já fiz vários passeios com os meus alunos domiciliares. O Rafael foi um deles, né? Eu o levei ao poupatempo para tirar a segunda via do RG, professora, porque ele não era alfabetizado, né? No RG dele estava escrito não alfabetizado. Eu falei, Rafinha, esse RG a gente precisa mudar, meu querido. Agora você já sabe ler e escrever, né? E ele não entendeu muito bem quando eu falei, né? Não compreendeu muito. Mas eu falei para ele, vamos agendar no poupatempo um passeio, porque você vai tirar a sua segunda via do RG. Conversei com o tio que tem a guarda dele, né? Avisei a escola, logicamente, precisa ter essa ponte entre escola e domicílio, apesar do APD ser conhecido como a inclusão além dos muros escolares, precisa ter essa ponte. A escola, logicamente, foi avisada. A ponte quem faz é você, né? É você que faz Exatamente. a ponte. Sim, eu preciso estar sempre informando os professores titulares do que acontece, como esse aluno é atendido, as atividades, elas são levadas à casa desse aluno. Quando eu preciso fazer alguma adequação curricular, por exemplo, o aluno que tem uma deficiência intelectual, por exemplo, na maioria das vezes ele não consegue acompanhar os conteúdos da sala em que ele está matriculado. Que foi o caso do Rafael, ele estava no 5º ano, não era alfabetizado, eu tive que trabalhar conteúdos de 1º e 2º. A escola estava ciente, porque eu fiz uma sondagem com ele previamente. A professora da sala também estava ciente, eu fui fazendo as adequações. Tem essas questões também, né? Mas quando o aluno ele acompanha o conteúdo, no caso, por exemplo, hoje eu tenho 2 alunos em São Vicente, Otávio e a Vitória, eles estão comigo desde 2019, são, assim... Eu me emociono muito quando eu falo de todos, porque cada aluno é uma conquista diferente, né? Cada aluno é um aprendizado. Então, eles têm o cognitivo preservado, porque a atrofia muscular espinhal ela não afeta o cognitivo, porém, eles têm dificuldades motoras, eles usam traqueostomia, o Otávio ele se alimenta por sonda, aquela sonda gastrointestinal, né? Que ela é bem ligada ao estômago, né? Mas o cognitivo é perfeito. Então, nesse caso, eu não preciso fazer nenhum tipo de adequação curricular. Mas quando se faz necessário, temos que fazer, né? Sim. E o Rafael foi um aluno que, assim, quando eu falei da questão da RG, ele não entendeu muito bem. Mas, enfim, imprimi todos os documentos, fomos ao poupatempo, a cuidadora nos acompanhou, pegamos um ônibus, o motorista veio, desceu o elevador, entramos com a cadeira de rodas, ele subiu e fomos até o poupatempo. Chegamos lá, fomos atendidos muito rapidamente, porque ele tem prioridade, né, por ser deficiente. Quando o RG chegou, eu fui buscar e levei para ele. Aí nós fizemos a comparação dos 2 RGs. Aí eu falei para ele assim, o que está escrito nesse aqui? Ele, não alfabetizado. Falei, e esse agora? Aí ele, Rafael Farias, porque ele assinou, o espaço é tão pequeno para você assinar o nome, né? Eu falei para ele, coloca assim, o nome e um sobrenome. Porque não ia caber os 2 nomes. Ele colocou, os 2 sobrenomes, na verdade. Ele colocou um nome e um sobrenome. E eu mostrei para ele, falei, olha aqui, agora esse RG que você vai carregar na sua bolsinha. Ele tem uma bolsinha onde carrega toalhinha, garrafinha de água, né, quando ele sai para passear. E o Rafael ele foi a minha primeira conquista, né? Porque nem os profissionais da Casa da Esperança, onde ele faz terapia ocupacional, fisioterapia respiratória, passava por psicóloga, fono, acreditavam que ele teria essa capacidade de ser alfabetizado. Por isso que eu sempre digo, nunca generalize um aluno, nunca generalize os alunos. Porque existe uma questão empática envolvida, né? O aluno ele aprende muito melhor quando ele gosta do seu professor. E o trabalho que eu fiz com o Rafael de 2014 a final de 2018, ele foi meu aluno durante quase 5 anos. Foi um trabalho que envolveu muita afetividade, muita empatia, né? E ele ser alfabetizado, ele lia as placas nas ruas quando ele saía para passear com o tio e com a cuidadora. Para mim foi extremamente gratificante. Tanto que quando saiu a matéria no Diário Oficial, eu pedi para o tio levar o Diário Oficial. Eu fui um pouco abusada, professora, confesso que eu fui. Eu confesso que eu fui. Eu pedi para o tio levar o Diário Oficial lá na Casa da Esperança e falei para ele assim, agora, posso te pedir um favor?
entregue esse diário oficial na mão da pedagoga da Casa da Esperança. Porque lá estava dizendo, estava relatando o processo do Rafael quando ele ingressou no APD até ele ser alfabetizado. Pois colocaram a foto dele e a matéria no mural da Casa da Esperança. Eu adorei. Você demonstrou que era possível ser feito, né? É possível, exatamente. Né? E ficou lá. Uma outra visita que eu fui, né? Visto que eu, no começo, marquei uma reunião com os profissionais da Casa da Esperança para poder compreender como era o atendimento, porque eu não conhecia, né? Então, participou a fono, a psicóloga, a terapeuta ocupacional, a físio, né? Então, vários profissionais participaram. Então, eu conhecia todo mundo. E ficou exposta a matéria lá. E assim, e eu fiz questão de mostrar para ele. Falei, olha, você, olha aqui, olha que está no jornal aqui do Diário Oficial. Você está aqui, está mostrando o seu avanço, a sua competência, o que você consegue fazer. Porque não é porque é deficiente físico, intelectual, que esse aluno não tenha condições de aprender. Ele tem sim. Ele aprende na velocidade dele. Ele aprende nas limitações dele. E cabe a nós, professores, respeitarmos isso. Eu não tenho que me prender em conteúdo programático que é oferecido pela Secretaria de Educação. O que importa é o que ele precisa saber. Né? E eles precisam ser felizes, porque os alunos que fazem parte do atendimento domiciliar, muitos têm expectativa de vida curta. Sim. Eles não sabem até quando vão viver. Então, por que eu vou forçar esse aluno a ver um conteúdo que para ele não vai ser interessante? A última frase cortou. Por que eu vou forçar esse aluno a ver um conteúdo que para ele muitas vezes não vai ser interessante? Ele Sim. precisa ser feliz. Né? Eu tenho casos de alunos, eu tenho alunos com paralisia cerebral extremamente severas, que não têm comunicação verbal. Que a comunicação comigo acontece através do olhar e do sorriso. Sim. Então, tem pontos que precisam ser vistos entre quem atua nesse tipo de atendimento, não só no APD, como nas classes hospitalares. Se o aluno ele tem condições, você trabalha o conteúdo na íntegra. Se ele não tem, você diversifica. Sim. Você adequa esse conteúdo para que ele consiga responder de alguma forma. Porque tem alunos que têm uma deficiência extremamente grave, que é difícil você quantificar e você identificar até que ponto ele está respondendo ao que você está proporcionando para ele. É isso que você está colocando, é a questão didático-metodológica, né? Da tua sensibilidade para observar como é que você vai poder atender. Agora, tem duas questões aí que vão me surgindo na cabeça. Porque é tanta novidade. Do ponto de vista emocional, como fica o seu preparo, né? Eu falo você porque você está trabalhando, mas com este pedagogo que trabalha nessa linha de atuação, como fica a questão emocional dele? Que tipo de atendimento também que ele tem que fazer com ele? Se ele tem que fazer uma terapia também para estar atendendo essas crianças nessas condições? Ou como é que é esse preparo emocional? E por outro lado, quer dizer, são tantas variedades, né? Ou de síndromes, ou de condições. Você precisa também de algum atendimento ou de um contato especializado com médicos ou neurologistas? Como é essa situação? Então, professora, eu já passei, assim, eu já me frustrei bastante no atendimento pedagógico domiciliar. É porque você você faz um planejamento semanal, por exemplo, e eu sou muito categórica, né? Eu sou muito sistemática. Eu quero que aquele planejamento aconteça na íntegra. No começo eu pensava assim. Então, eu preparava 2, 3 atividades para ministrar, para oferecer naquele dia, eu só conseguia aplicar uma. Porque muitas vezes o aluno ele não está bem, ele não está com o emocional bom, né? Porque ele é uma pessoa e a gente tem que respeitar isso. E eu me frustrava muito. Cheguei a pensar em desistir. Eu assumi uma aluna com um quadro de encefalite herpética, uma inflamação no cérebro por conta do vírus do herpes. Ela nasceu, lembrando que eu tenho total autorização para falar a respeito, ela nasceu sem nenhum tipo de deficiência, sem nenhum tipo de impedimento, e com 6 anos ela dormiu de um jeito e acordou do outro. A mãe não sabe identificar como o cérebro foi lesionado
por conta do vírus do herpes. Então, um terço do cérebro dela foi afetado. E eu cheguei a um ponto de pensar, o que eu estou fazendo na casa dela? Porque eu não conseguia respostas, mediante as atividades. E os próprios pais falaram para mim, Maria Emília, a Luana é uma caixinha de surpresas. Não se frustre por causa disso. Viva um dia após o outro. Os próprios pais falaram, né? Para baixar a ansiedade, né? Eu estava muito ansiosa, né? E, poxa, você receber esse abraço da família, eu me senti muito melhor. E a partir desse dia, eu aprendi a esperar e plantar aqui para colher lá na frente. Não precisei, passar por psicólogos, né? Graças a Deus não cheguei a esse ponto, porque eu tentei trabalhar o meu emocional, tentei fazer o meu trabalho, trabalhar comigo mesma. Mas já conversei com professores que ingressaram no APD e saíram, porque não aguentam ver a situação do aluno. O aluno, muitas vezes, por exemplo, ele é aspirado na sua frente, né? Precisa realizar o processo de aspiração, a enfermeira está ali do seu lado fazendo os procedimentos, então tem professor que não aguenta esse tipo de cenário. Ou ele não consegue participar dos assuntos que a família traz. Porque o objetivo do APD é você estar com a família sem ser ela. Mas é difícil você não ser a família. Sim, porque você acaba se envolvendo, né, emocionalmente e mesmo intelectualmente, né? Exatamente. A família vem, por exemplo, com um diagnóstico do médico, ela tem uma expectativa e ela passa por uma consulta, o médico emite um diagnóstico, até mesmo um prognóstico, que abala emocionalmente. A família senta para conversar com você. Aí você pensa, poxa, eu não sou médico, eu não sou psicólogo, o que eu vou fazer? Dar uma palavra de conforto e de carinho. Eles querem só ser ouvidos, né? Exatamente. A família, ela quer encostar a cabeça no seu ombro e chorar. É isso que ela quer. Então, é difícil. No meu mestrado mesmo, eu entrevistei 3 professoras do atendimento domiciliar da Prefeitura de Santos. Eu fui bolsista da Prefeitura de Santos, eu cursei o meu mestrado pela Prefeitura. Tive essa... Não é sorte, eu tive esse merecimento, eu acredito, né? Porque muita gente fala, você teve sorte, mas não sabe o quanto você sofreu para chegar onde você está, né? Eu estudo até hoje eu estou em constante descobertas, cada dia eu estou descobrindo algo novo, então assim, não vou dizer que eu tive sorte, eu tive esse merecimento, eu acho que essa palavra caracteriza melhor. Eu entrevistei 3 professoras e elas falam justamente dessas questões emocionais. O psicológico fica abalado, uma das professoras sim. O psicológico fica abalado, porque na sala de aula você tem a diretora na escola, você tem a coordenadora, você tem a orientadora educacional, você tem os pares para você trocar as figurinhas, né, como a gente chama. No atendimento pedagógico domiciliar, você não tem com quem trocar figurinha. Você troca figurinha com você mesma. Porque você tem a família ali que está esperando um conforto seu. Sim. Ela te enxerga como mais do que um professor. Ela te enxerga como um psicólogo, um terapeuta, alguém que ela pode sentar para conversar, contar um problema que foge do pedagógico, e você não vai falar, opa, não vou ouvir. Você vai sentar e você vai escutar sim. Porque você se envolve. E a parte mais difícil desse tipo de atendimento é a família, não é o aluno. O aluno, ele se torna um desafio quando você precisa buscar ferramentas para que ele alcance a aprendizagem. Principalmente quando você tem que fazer as adequações curriculares. Aí ele se torna um desafio, né? Mas o maior desafio de todos é a família. E eu passei por muitas situações de frustração, me frustrei muito. Como eu disse, eu pensei em desistir. Amanhã, chegava aqui e falava com meu marido, amanhã, Guilherme, amanhã eu vou lá na Seduc, eu vou falar com a minha chefe da Cedesp, eu não vou mais trabalhar com a Luana, porque eu não estou vendo avanços. Não estou vendo avanços. O que eu estou fazendo lá? Eu me frustrava.
Até que nesse dia que os pais falaram para mim, viva um dia de cada vez, eles falaram o seguinte também. Depois que a senhora começou a trabalhar com a tecnologia, a tecnologia, para mim, ela é um facilitador para a aprendizagem desses alunos que fazem parte do APD. Ela começou a mudar de canal, pegar o controle da televisão, mudar de canal, aumentar e abaixar o volume e mexer no celular da avó dela. Falei, opa! Então, tiveram avanços. Sim. Houve avanços. É que eu estava preocupada com os avanços pedagógicos. Aquelas atividades que eu estava proporcionando. Mas olha só, houve avanços nas questões sociais. Quando ela pegou o controle, aumentou, abaixou o volume, mudou de canal, pegou o celular da avó, coisa que ela outrora nunca tinha feito. E que é fundamental, né? Porque ela começa a participar da vida familiar, social e se sentir mais feliz, não? Aí eu comecei a rever os meus conceitos. Foi aí que eu ganhei forças para continuar atuando. Então, o atendimento pedagógico domiciliar é um universo que você proporciona para aquele aluno que ele nunca viu. Porque o contato que ele tem é com os enfermeiros e com os médicos que vão fazer as visitas, com o home care. Sim. Hoje, todos os alunos que eu atendo 2 alunos em São Vicente, lembrando, só fazendo um parênteses, principalmente para as pessoas que não conhecem, que o atendimento domiciliar, ele é público-alvo da educação especial. Tanto o atendimento pedagógico domiciliar como as classes hospitalares. Porém, quem são atendidos desses alunos? São os alunos da sala regular. Porque gera dúvidas. Por que não o professor do AE, que é o professor do atendimento educacional especializado, visto que eles são público-alvo da educação especial? Já fizeram essa pergunta para mim diversas vezes. Porque o professor do AE, ele trabalha as habilidades dos alunos e não os conteúdos da sala de aula. Entendi. Tanto que o professor do AE, ele atende no contraturno. O AE não substitui a sala regular. O aluno, ele frequenta a sala regular num período e no outro período, que é o contraturno, ele frequenta a sala de atendimento educacional especializado. Essa era uma questão que eu tinha programado mesmo aqui no meu roteiro de bate-papo, porque eu passei por esse processo, né, como professora. Quer dizer, na minha época tinha escola especial separada da escola regular. Depois veio a socialização dessa criança, então ela frequenta a escola regular e, como você disse, no outro período ela vai para o atendimento especial. Então, nesse sentido, antes ele aprendia tudo lá na especial. E agora não, quer dizer, você trabalha habilidades na especial e na regular você trabalha o conteúdo programático, o curricular que está programado, né? Isso. É isso mesmo. Mas muitas pessoas confundem, né? Mas, poxa, se o atendimento domiciliar ele é público-alvo da educação especial, por que não o AE? É justamente por causa disso, porque o AE ele trabalha as habilidades, não os conteúdos da sala, né? Os alunos do APD, eles entram na listagem dos alunos que fazem parte do AE. Eles entram nessa listagem. Porém, eles são atendidos pelo professor do regular, que é o meu caso, né? Mas o que é importante, mesmo sendo o professor do regular, ele precisa ter uma pós-graduação em educação especial. No meu caso, eu cursei 2 pós-graduações na área da educação especial. Uma em atendimento educacional especializado, que foi logo que eu ingressei no APD, eu fui atrás de uma especialização, porque eu precisava me capacitar para tal. E agora eu concluí uma pós em pedagogia hospitalar. Então, eu sou especialista na área, porque a pedagogia hospitalar, ela te abre um leque para você atuar tanto em domicílio quanto nos hospitais. E é uma intenção que eu tenho futuramente, né? Eu gostaria muito de atuar em classes hospitalares, porque é um trabalho humanizador. É um trabalho que dignifica o ser humano. Agora, os hospitais têm esse serviço, porque eu vi que o GRAAC tem, e tem um trabalho assim de excelente qualidade, mas fora disso eu nunca tinha ouvido falar. Fora o GRAAC, não sabia de nenhum hospital que desse esse atendimento. A gente escuta muito falar na brinquedoteca para as crianças, os contadores de história, não, mas não especialmente
esse trabalho do pedagogo no hospital, né? Então, por exemplo, em Santos, eu desconheço alguma classe hospitalar. Em Santos não tem, né? São Vicente também nós não temos. Mas, por exemplo, eu até fiz algumas anotações aqui que eu achei pertinente passar, né? Nós temos classes hospitalares no Pará, no Acre, no Espírito Santo, no Rio Grande do Norte, no Mato Grosso. São estados do Brasil que oferecem as classes hospitalares. Em Salvador, na Bahia, existe a primeira escola municipal de atendimento domiciliar e hospitalar, que é a Escola Municipal Irmã Dulce. Então, é a primeira do Brasil que faz esse tipo de atendimento. Então, os alunos que estão internados, eles têm esse vínculo com essa escola municipal. Inclusive, eu tenho 2 colegas, né, que atuam nesse atendimento em Salvador. Mas, por exemplo, no litoral de São Paulo, não tem. Existe o atendimento domiciliar, né? Por exemplo, em Santos, o APD ele acontece desde 2005. Começou com 2 alunas que tinham o laudo de amiotrofia espinhal, né? E, a partir daí, a SEDUC proporcionou um professor para lecionar na casa dessas alunas. Elas tinham condições de frequentar a escola esporadicamente, o ônibus as levava até a escola, né? Para poder fazer o contato, para ter esse contato com os alunos, né? Buscava e levava para casa, né? Isso começou desde 2005 em Santos. E de lá para cá, hoje nós somos em aproximadamente 13 professoras domiciliares em Santos, mais ou menos. Em São Vicente, começou em 2018, o atendimento é mais recente, né? Que começou com o Otávio e a Vitória. Eles tiveram um professor em 2018, e em 2019 foi quando eu ingressei e dei sequência aos atendimentos. Na Praia Grande... Vocês que... Não, pode terminar essa sessão. Não, pode falar, professora, porque aí eu vou complementando. Não, porque assim, vocês tiram dúvida, você falou para mim, tiro dúvida comigo mesmo, ou se eu encontro com uma colega, tem um setor dentro da Secretaria de Educação que cuida de vocês ou não? São vocês mesmos que se autogerem? Quando eu falo que a gente troca, que nós trocamos figurinhas conosco, né? É porque a gente não tem os pares para trocar. Mas nós temos sim, na Prefeitura de Santos, nós temos a SEDESP, que é a Seção de Educação Especial, e lá dentro da seção tem uma coordenadora, né, que faz toda essa parte de orientação para os professores do APD. E em São Vicente nós temos também o departamento inclusivo, que temos também uma coordenadora que faz todo esse trabalho. Então, nós não estamos sozinhas, né? Quando eu digo sozinha, no sentido de você não estar dentro da escola e ter outras pessoas. Dá uma corridinha ali, já pede um auxílio, né? Pede um copinho d'água, né? Exatamente, mas no APD isso não acontece. E voltando a falar em Praia Grande, em Praia Grande também tem esse serviço? Isso, Praia Grande também tem e Guarujá também tem. No litoral, Santos, São Vicente, Guarujá e Praia Grande, que eu conheço. Não sei se outros municípios também têm. Porque o que acontece, professora? Como é pouco conhecido, muitas famílias não sabem desse tipo de atendimento. Então, a partir do momento que nós começarmos a difundir, né, propagar, novas famílias vão saber que esses alunos, que os seus filhos, né, têm esse direito a esse tipo de atendimento. Então, com o laudo médico, a Secretaria de Educação ela precisa disponibilizar um professor. Agora, essa disponibilização é para o aluno que tem registro no regular, ou se, por exemplo, a criança... Há casos de criança que nunca frequentou a escola e que tem direito a esse atendimento? Sim, por exemplo, no atendimento pedagógico. Sim, no atendimento pedagógico domiciliar, o aluno do regular, ele precisa estar matriculado em uma sala. Por exemplo, em São Vicente eu tenho a Vitória, que está no 6º ano, e o Otávio, que está no 4º. Né? E São Vicente. Em Santos eu tenho 2 alunas, uma está no 6º e outra está no 7º. Então elas estão alocadas, né? Matriculadas em alguma sala. Mas o APD ele também é realizado, por exemplo, em casas de apoio, para aqueles alunos que estão em situações de vulnerabilidade, né? Esse pedaço.
Tá me ouvindo? Deu uma cortada. Voltou. A nossa internet hoje está complicada. Eu perdi aí acho que uns 3 minutos. Eu volto. A senhora tinha perguntado se esses alunos, eles estão matriculados em uma sala. Sim, eles precisam estar matriculados em uma instituição, né, uma unidade escolar, mas o APD dentro de em casas de apoio, casas de passagem. Aí é feito, essas casas de apoio, essas casas de passagem, onde esses alunos estão... Travou de novo. Tá conseguindo me ouvir? Não. Deu uma parada, travada. Deve ser a minha internet. Aqui a minha internet é complicada. Não é fácil, não. Hoje ela deu problema o dia inteiro. Então, você explicou, então, que esses alunos eles têm que estar matriculados no regular, a família entra com pedido, com laudo, e aí é disponibilizado o serviço. Tá, professora. Acho que agora vai melhorar. A sua imagem está um pouco... Esperemos que agora melhore. Aqui a minha internet é problema mesmo de conexão. A senhora está me ouvindo? Agora sim. Ah, tá. Voltando. Esses alunos, eles são matriculados em uma sala regular, né? Porém, existem casos de alunos que nunca frequentaram a escola. Sim. E o APD também é oferecido em casas de apoio, casas de passagem, onde existem pessoas em situações de vulnerabilidade. Né? E essas casas de apoio, essas casas de passagem, elas fazem um vínculo com uma instituição escolar para que esse aluno tenha o direito à escolarização. Também tem esse ponto muito importante a ser citado. Porque às vezes a pessoa pensa que o APD só acontece em domicílio. Existem essas casas também onde é oferecido esse serviço. Certo. Aconteceu um caso, quando eu trabalhava numa determinada escola, que um aluno nosso, ele tinha, eu não sei o nome da síndrome, mas ele começou a perder os movimentos, né? Então, cada vez mais não movimentava os braços e as mãos, ao final 2 dedos só se movimentavam, e ele tinha dificuldade, inclusive, de locomoção. Então, ele é cadeirante, e até que um colega nosso, maravilhoso, eu vou até citar o professor, não vou citar o aluno, mas o professor Finóquio, ele teve a ideia de colocar um computador na frente do aluno. Porque até que momento era uma novidade para todos nós, como fazer uma avaliação diagnóstica, né, com a classe. E quando foi feita a avaliação diagnóstica, ele teve a ideia de pôr o computador na frente do menino. E ele então fez tudo no computador, com aqueles dedinhos, né? E nós descobrimos que ele era o menino mais bem informado da classe, porque ele fazia essa avaliação diagnóstica em conhecimentos gerais, e o menino tirou a nota mais alta, porque realmente ele tinha uma inteligência, ele tem, né, porque ele está atuando, uma inteligência, assim, maravilhosa. Então, nós só descobrimos isso porque esse professor teve essa ideia, porque como ele tinha dificuldade de pronunciar, de falar, a gente não sabia até que em que medida ele entendia o que a gente falava ou o que fazia. No seu caso, você precisa, quando você entra em contato com o aluno, você precisa de algum atendimento ou médico ou neurológico para te orientar? Porque, por exemplo, quando tem uma determinada síndrome ou condição, como eu sei o que ele é capaz de aprender? Como você disse, às vezes ele está ali atrofiado, mas a capacidade intelectual é preservada, né? Então, como é que você vai trabalhar para poder entender como é que em que condição ele está e o que pode ser feito, né? Isso acho que ajuda até a própria ansiedade do professor, né? Como aquela família te orientou a viver um dia de cada vez, e nesse caso, nós só descobrimos isso porque, por acaso, esse professor teve uma ideia
diferente, mas não é que nós tínhamos um conhecimento especializado e já sabíamos de tudo isso. Então, eu vou citar duas situações, né? O Rafael, por exemplo, que foi meu primeiro aluno domiciliar. Quando eu comecei a trabalhar com ele, eu fui até a Casa da Esperança e solicitei uma reunião com os profissionais. Até porque eu gostaria de entender e ver quais materiais eles utilizavam para trabalhar com ele. Ah, certo. Então, por exemplo, lá eles têm o plano inclinado, que é aquela mesinha que aproxima a atividade do aluno, né? Eu perguntei quais eram as atividades que a pedagoga trabalhava com ele para que eu desse sequência. Então, assim, eu tive algumas orientações lá dos profissionais. Na verdade, a única que me deu alguma orientação foi a pedagoga. Porque o restante é fisioterapia respiratória, terapia ocupacional, acaba fugindo da nossa competência. Mas essa pedagoga, ela me passou, assim, quais eram as atividades que ela trabalhava com ele e onde ele estava, porque ele não era alfabetizado ainda. Apesar dela, assim, na época, ela não acreditou como eu citei, ela não acreditou na competência que ele tinha e na capacidade que ele tinha, Ela viu que realmente foi bem diferente do que ela imaginava. Mas naquele momento ela me passou as atividades, eu tive uma noção de como ele estava, Da onde eu tinha que seguir também, apesar de já ter realizado uma sondagem com ele. Em São Vicente, eu tenho 2 irmãos que são atendidos, que é o Otávio e a Vitória. Eles têm o diagnóstico de AME, atrofia muscular espinhal. Ele é AME tipo 2, existe AME 1, 2 e 3. 1 é mais severo, 2 é o intermediário, 3 é o mais leve. Então, ele é AME tipo 2. Então, ele tem a tetraplegia. Então, do pescoço para baixo, ele não se movimenta. Depois que ele começou a tomar um medicamento chamado Inspirasa, que é disponibilizado no SUS para quem tem AME tipo 1, mas a mãe entrou na justiça e conseguiu eliminar, Ele começou a movimentar os dedos. Ele já consegue fazer esse movimento de pinça, aos pouquinhos. Então, ele já está tendo avanços. Já a Vitória, da cintura para cima, ela tem os movimentos preservados. Ela tem o WhatsApp, me manda mensagem, conversa comigo e tudo mais. Falando nessa questão, como trabalhar com esses alunos se eles têm um problema motor? Quem orienta isso, Na verdade, professor, o contato que nós temos com a parte médica é o home care que está ali naquele momento, a físio que chega para fazer um exercício, ou a própria enfermeira. É o contato que a gente tem com essa equipe multidisciplinar. A mãe, na época, pediu para que eu passasse muitas atividades que envolvessem a escrita para a Vitória. Sim. E eu não conhecia muito da situação, mas eu pensei, atrofia muscular espinhal, se eu for forçar a aluna a escrever, vai acelerar o processo da doença, porque com a distrofia muscular de Duchenne é assim. O músculo, ele não descansa. Quanto mais ele escreve, mais ele se cansa e mais atrofia. Por isso que Exatamente. Por isso que o Rafael, 2014, ele ainda escrevia. 2015, eu passei a trabalhar com o computador. Então, usava muito teclado físico, teclado virtual, porque ele já não conseguia escrever, eu já não podia forçar. Quer dizer, o seu conhecimento da síndrome é fundamental para que você não piore a situação dele. Quer dizer, uma atividade que o pedagogo pode considerar fundamental não é adequada no caso daquele grau, Exatamente. Por isso que exige muito estudo e muitas pesquisas. Eu fui ler a respeito para saber o que era essa síndrome, porque existem diversas síndromes no mundo, E assim, a Duchenne é a mais severa das distrofias, Então, a família também me orientou a isso, Não vou falar que a família não participou, porque todas as famílias a qual eu passei e passo, hoje, são famílias muito solistas, Então, elas orientam mesmo. No caso, o tio, eu conversei muito com o tio a respeito, e através das leituras que eu fiz, eu observei que eu tinha que usar o computador com ele, a partir de 2015, porque 2014 ele ainda estava bem. 2015, infelizmente, ele decaiu um pouco. Então, eu usava o computador para evitar que ele escrevesse. No caso em São Vicente, quando eu ingressei em 2019, a mãe pediu para que eu passasse muitas atividades de escrita para a Vitória. E eu penso o seguinte, nós que estamos dentro da residência, representamos a Secretaria de Educação lá dentro. Sim. Nós representamos a prefeitura lá dentro. Se eu tomo uma iniciativa que não é adequada
e comprometo a saúde daquele aluno, a responsabilidade total é minha. Sim. O que eu fiz? Eu pedi para a mãe me passar o contato do médico das crianças. Eu falei, eu quero conversar com o médico. Não estou duvidando de você, eu falei para ela. Mas assim, se eu tomo uma iniciativa errada, você vai me processar lá na frente. Assim. Aí ela ainda brincou, professora. Eu falei, não, mas é verdade. Você vai me processar lá na frente. Fora o seu conflito ético, né? Porque se você sabe que aquela coisa não é adequada e você faz, você se sente também, né, comprometida. E eu falei isso para ela. E eu não quero processo nas minhas costas. Ainda brinquei com ela, não quero isso. Eu falei, não, professora, tá bom. Eu vou te passar o telefone do médico. Após muitas tentativas, né? Aí eu liguei até conseguir falar com ele num dia às 19 horas. Falei, doutor, posso falar com o senhor um minutinho? Me apresentei, expliquei. Sou professora dos seus pacientes, Otávio e Vitória. Eu gostaria de saber uma informação. Se eu trabalhar atividades que envolvam escrita com a Vitória, compromete a questão da saúde dela? Ele me respondeu, olha, não tem problema, porque a doença ela avança por si só. Só que no momento, nesse caso, é diferente da do Sheila, eu não sabia. Ela avança por si só. Porém, no momento que ela fadigar, você para. Mas não há nenhum impedimento dela realizar atividades por escrito. Ainda falei para ele, então eu vou fazer o seguinte, me passa seu e-mail, eu vou mandar um e-mail para o senhor, eu vou pedir para o senhor me dar essa resposta via e-mail, porque eu quero arquivar. Eu tenho isso arquivado comigo. Falei com a mãe, falei, olha, entrei em contato com o médico, mais uma vez, não duvidando de você, ela ainda riu, ela ainda brincou, né? Ela levou na esportiva, porque ela entendeu o meu lado. E o médico autorizou. Então, a partir de agora, com a autorização do médico, a Vitória vai realizar atividades que envolvam escrita. Mas essas iniciativas, professora, são minhas. Eu trabalho dessa forma. Eu penso que é uma forma correta, porque você não se compromete e você também não compromete o aluno, principalmente ele. Ele precisa ser preservado. É ele que precisa da total atenção, do respeito e do carinho. Então, sim, antes de me preservar, eu tenho que preservar o aluno primeiro. Então, a partir daí, eu comecei a trabalhar atividades que envolvem a escrita e não teve problema nenhum. Uma outra situação que eu queria citar também, que é bem bacana, é com respeito ao Otávio. O Otávio, ele é tetraplégico hoje, a gente espera que essa medicação que eles estão tomando, que ele tenha um avanço imenso e que ele consiga recuperar, ter os movimentos, na verdade, né, da cintura para cima, pelo menos para ele ter uma certa autonomia, conseguir usar o celular como a irmã. Sim. Navegando no Facebook, o Facebook não serve só para fofocas, eu falo para as pessoas, o Facebook não serve só para fofocas. Ele também é muito útil e traz muitas contribuições. Como meu marido trabalha com TI, ele uma vez falou para mim, existem recursos para as pessoas que têm tetraplegia conseguir utilizar os olhos para escrever. Eu falei, olha, que engraçado, que maravilha. Ele comentou isso comigo e eu fiquei com isso na cabeça. Um dia, professora, navegando no Face, eu vi uma página, TICS, Tecnologia Assistiva. É uma empresa de Belo Horizonte que eles desenvolvem materiais para acessibilidade. E eu vi um óculos, uma ferramenta chamada Ablinks, que é o acionador de piscadas. Basicamente é o seguinte, é uma caixinha que você liga no computador, é um fio que sai da caixinha para o computador e um que sai que você coloca no óculos. Então, se o aluno usar o óculos, você consegue prender aqui. É como se fosse uma câmera aqui. Uhum. Na piscada, o aluno consegue escrever. As letras vão passando, você escolhe a velocidade, né? Baixa, média, alta. E à medida que vai passando, ele vai se comunicando com as piscadas. Na época, o Otávio não usava óculos. Fantástico, não usava óculos. Então, eu fui no camelô, comprei uma armação para adaptar essa ferramenta.
Depois ele teve que usar óculos, porque eu identifiquei algumas dificuldades que ele pedia para aproximar as atividades. A mãe levou no oftalmo e realmente, não sei se ele tem miopia, eu não sei o que acontece, eu não lembro agora. Mas ele está usando óculos. E eu comecei a adaptar a ferramenta aqui. Quando a Agora, família a ferramenta é você que compra ou a prefeitura disponibiliza para você? Então, na verdade foi o seguinte, quando eu vi essa ferramenta, ela é alugada, então você paga uma mensalidade, né, para você ter a ferramenta. Nós pagamos a mensalidade aqui em casa. Eu conversei com meu marido, né, eu falei, olha, Gui, meu aluno precisa dessa ferramenta. Ele falou, não, fica tranquila que eu pago. Meu esposo, durante um ano, 2019, aí 2020 veio a pandemia, eu devolvi o recurso porque nós começamos a fazer atendimentos remotos. E eu expliquei a situação, ela falou, olha, a família não tem condições, quem vai se comprometer somos nós, né, pessoa física, né? E o que vocês podem fazer pelo Otávio? Eles fizeram preço de custo, professora. O valor muito abaixo do que o que era cobrado para outras pessoas. E você não tem um marido, você tem um anjo. Ele é muito companheiro. Nossa, ele é... Assim, a gente divide muito, né? Então, ele participa da minha vida profissional, eu participo da vida profissional dele. Eu mais falo da minha vida profissional do que ele fala da vida profissional dele para mim. Então, durante esse 2019, ele pagou as mensalidades e o Otávio, ele teve o acesso a esse recurso. Então, ele jogava, tem os jogos também de basquete, por exemplo. A bolinha, ela vai aparecendo na tela, aí no momento que ele acha que a bolinha tem que cair no cesto, ele dá aquela piscadinha, a bolinha cai. Ele dá piscadinha. É incrível. Eu vi o Stephen Hawking lá dando aulas, né, sintetizando voz, se ele não estava... Eu achava aquilo já fantástico, eu falava, como pode, né? Tecnologia com um serviço tão humanitário, né? Propiciando que a gente veja que o ser humano não é a aparência realmente, não é? Mesmo que o físico tenha limitações, a mente funcionando, com a tecnologia você pode proporcionar essa comunicação, né? Porque eu lembro que quando eu era criança, se a gente via assim, alguma criança que a saliva escorria ou qualquer coisa, as pessoas tinham um preconceito muito grande, achavam que a pessoa não pensava. Quer dizer, quanto que evoluiu, né, nos últimos 50 anos, né? Como que a gente hoje tem os termos com que a gente hoje lida com as pessoas com deficiência, é fantástico, né? É um outro universo, né? Agora, isso que você colocou dessa ferramenta mostra o quanto tem que ter de investimento. Quer dizer, já teve esse passo de propiciar o pedagogo domiciliar. Quer dizer, tem outros passos agora a avançar, né? De tudo que tem que utilizar. E eu não posso deixar de agradecer, né? O Adriano, que o Adriano Assis, que é o CEO da TICS, a Vivian Rola, que é a terapeuta ocupacional. E assim, dentro desse valor simbólico que eles ofereceram, eu tive direito às capacitações também, para conhecer a ferramenta. Então, assim, eles ajudaram muito o Otávio, muito. Aí entrou a pandemia, veio em 2020, eu devolvi, né, a ferramenta para eles também poderem passar para um outro aluno, porque nós estamos em atendimento remoto. É importante citar também a questão do atendimento remoto no domiciliar, né? A família dos meus alunos em São Vicente, eles ainda não autorizaram o meu retorno presencial, por causa da Covid, né? Sim. A mãe fala que eles têm realmente toda a porta aberta de contaminação e eles são muito frágeis. Então, assim, por enquanto nós estamos tendo... Eles são atendidos todos os dias, mas através do Google Meet. Sim. Então, eu mando o link, eles entram naquele horário estabelecido e nós temos as aulas. Isso vem acontecendo desde março de 2020, que foi quando começou a pandemia, né? Mais ou menos final de fevereiro, comecinho de março. Já as minhas alunas em Santos, eu retornei agora, dia 4 de outubro, porque eu estava aguardando tomar as 2 doses da vacina, né? Porque é uma segurança tanto para mim e principalmente para elas, né? Sim. Mas está sendo muito válido os atendimentos remotos. Eu estou aguardando. E a gente vai adequando os recursos de acordo com a necessidade dos alunos. Esse link, o acionador de piscadas, para o Otávio, ele foi assim sensacional. Porque ele teve uma autonomia que outrora para ele era inatingível. Ele conseguia jogar, né, videogame, né, como ele costuma dizer.
jogar videogame, escrever, se comunicar com as piscadas, foi algo assim magnífico. Um outro recurso também, lembrando, é que eu vou falando e vou lembrando as coisas. Quando eu comecei a trabalhar com o Rafael, que foi meu primeiro aluno domiciliar, no começo ele ainda escrevia, depois a doença avançou, ele parou de usar o lápis, ele começou a escrever pelo computador. Só que o teclado físico para ele já começou a ficar diferente. Porque. Diferente não, desculpa. Começou a ficar difícil. Porque ele tinha que fazer esse movimento das mãos para utilizar o teclado. E o que eu comecei a trabalhar com ele? O teclado virtual. Aí ele passou a utilizar o mouse. Só que o mouse, quando você vai usar, você tem que movimentar de um lado para o outro. Não é assim? E para ele, por conta da questão muscular, não podia cansar. Conversando com meu esposo, mais uma vez, ele me disse que existe um mouse chamado trackball. Imagina um mouse grande com uma bolinha vermelha no meio. Sim. O aluno não precisa fazer esse movimento. Ele só com o dedo indicador, ele movimenta a seta do mouse, que é o ponteiro, de um lado para o outro. E aqui tem os botões esquerdo e direito. Eu comprei esse mouse e dei de presente para o Rafael. Rafael, ele começou a utilizar esse mouse para escrever, porque ele não precisava fazer mais isso. Você não existe. Ele não podia fazer esse movimento direita, esquerda, porque mexe o braço e cansa, Então, com o mouse, essa bolinha, só com o dedo indicador, permitia que ele movimentasse o ponteiro do mouse de um lado para o outro e ficasse com o braço parado. E eu levei esse... E ele é grande, o mouse imagina, é mais ou menos isso. 2 vezes esse aqui, mais ou menos. Ou esse aqui, mais uma metade. Ele é grande. Sim. Então, ele deixa o aluno numa posição confortável para realizar as atividades. E essas orientações, a equipe multidisciplinar não nos dá. Porque o contato que a gente tem com a físio, que realiza outros tipos de atividade, a terapeuta ocupacional, a fono. Então, nós precisamos o quê? Pesquisar por nós mesmas, Apesar de ter um departamento, a seção de educação especial, o departamento inclusivo, que caminha conosco. Mas as peculiaridades dos alunos, quem identifica somos nós, professores. Sim. Porque elas estão dentro do departamento, elas acabam não conhecendo muito da realidade. Então, a gente que precisa apresentar e pesquisar, e o principal, deixar o ambiente confortável para a aprendizagem desse aluno. Ele precisa ter acesso a essa escolarização, porque é um direito dele, é um direito de todos. O atendimento pedagógico domiciliar às classes hospitalares é um direito dos alunos da educação básica. Todos os alunos da educação básica, eles têm esse direito. Independentemente se eles vão acompanhar os conteúdos ou não. Independentemente se eles vão prestar um Enem, se eles vão prestar um vestibular, se eles vão cursar uma faculdade, isso não interessa. Porque às vezes, já aconteceu... de vida, né? Sim. Já me perguntaram, mas esse aluno ele não vai fazer uma faculdade. Mas não importa. Não importa que ele não vai prestar um Enem, que ele não vai prestar um vestibular. O que importa é que ele tem o direito de ter um professor dentro da residência dele. Se ele vai acompanhar os conteúdos, se ele vai fazer provas, se ele vai fazer simulados, isso não interessa. Ele tem esse direito que está lá previsto em lei. E esse artigo 4º, através da Lei 13.716 de 2018, que está lá no nosso LDB, ele veio para reforçar esses atendimentos que esses alunos têm que ter em ambiente domiciliar e hospitalar. Ah, mas por quanto tempo? Independente do tempo. Ah, mas quanto tempo ele vai ficar internado? Existe um tempo mínimo? Isso é uma discussão que está acontecendo, que nós conversamos, inclusive, no congresso hoje. Existe um tempo mínimo para que esse aluno tenha atendimento? Por exemplo, no Espírito Santo,
o aluno ele tem atendimento na classe hospitalar, por exemplo, a partir do 16º dia de internação. Então, a partir do 16º dia, ele já é contemplado com o processo de escolarização. Então, não tem que ter um tempo. A partir do momento que ele estiver internado, que ele estiver impossibilitado de ter acesso à escola, o professor precisa entrar em ação. Eu estou lembrando assim dos alunos, eu lembro que eu e o professor João Vieira chegamos a ir na Vila Margarida, na casa de uma aluna, porque ela sofreu um acidente de moto e realmente quebrou várias partes do corpo e ficou 6 meses ou mais sem frequentar o Martim Afonso. Eu me lembro de nós termos que fazer todas as avaliações com ela, e nós fomos à casa dela aplicar as avaliações escritas, porque ela podia escrever. Então, quando você falou desses alunos todos em condição especial, aquele aluno, por exemplo, que sofre um acidente e que vai ficar meses em casa, quer dizer, não é nenhum outro tipo de deficiência, né? É uma deficiência momentânea ou num limite de tempo. Ele também tem direito, quando é uma situação Sim, dessa? porque o atendimento domiciliar, ele não é só direcionado para o aluno que tem deficiência. Ele tem que ter algum impedimento de acesso. Por exemplo, em Santos, nós tivemos um caso de uma aluna com depressão. A depressão, ela é caracterizada um transtorno de humor, né? Então, ela não é uma deficiência, a depressão. Ela teve o atendimento pedagógico domiciliar. A sessão de educação especial disponibilizou um professor, não sei hoje como ela está, se ela retornou à escola, não sei dizer, né? Porque eu não tive mais contato com essa professora. Mas, na época, a professora atendia em domicílio. Então, porque às vezes a pessoa pensa, mas o APD, ele é só para aluno que tem deficiência? Não, ele tem que ter um impedimento de acesso. Sim. Por questões de saúde, porque a depressão está ligada a questões de saúde, né? Então, no caso, essa aluna, ela teve o atendimento dentro desse período que ela precisou. Com a síndrome do pânico, né? Está se difundindo muito entre jovens, né? Entre adolescentes, e com certeza eles acabam que abandonam a escola, né? Que não conseguem sair de casa. E o objetivo sempre é o quê? Fazer com que esse aluno retorne à escola. Mas nem sempre é possível, né? Por isso que nós temos os atendimentos permanentes e os transitórios, né? Mas sempre que possível, esse aluno ele precisa voltar para a escola. Quer dizer, agora você tem esse avanço que a partir de 16 dias já é uma conquista. Então, se uma pessoa No Espírito Santo, a professora que apresentou hoje no congresso, ela falou exatamente isso. Porque eu fiz essa pergunta. Eu quis saber, existe um tempo mínimo? Foi quando ela citou que a partir do 16º dia de internação, esse aluno ele tem direito a esse tipo de atendimento. Uma outra questão também que é importante citar são os cuidados nesse atendimento, né? Toda vez que você entra na casa do aluno, os alunos do APD, eles são extremamente fragilizados, né? Eles têm uma saúde muito vulnerável. Você precisa lavar as mãos, higienizar com álcool gel para você chegar próximo do aluno. Eu tenho uma aluna em Santos que a mãe compra até propé. Sabe aquelas toquinhas que a gente usa para colocar nos pés? Imagina de TNT? As enfermeiras usam e eu, quando estava atendendo presencialmente, eu usava esse propé. Por quê? O risco de contaminação é muito grande. Até os materiais que você vai utilizar para trabalhar com o aluno, você precisa higienizar também. Porque muitas vezes esse aluno contrai algum vírus, né, através de alguma contaminação, algo do tipo, para ele é fatal. Então, o professor ele precisa ter esse cuidado, né, essa cautela, né, para poder trabalhar com esse aluno. Na Secretaria do MEC, nesse documento de 2002, que em breve, né, como eu disse, o MEC já está esboçando um outro documento. Quando você vê, quando você lê lá os profissionais que atuam no atendimento pedagógico domiciliar, nós temos o professor que atua. Nas classes hospitalares, você tem o professor, o profissional de apoio e o coordenador. Por quê? Você está dentro de um hospital. Sim. O professor coordenador, ele coordena os professores que atuam. E o profissional de apoio, ele está junto com o professor titular.
Então, veja, os cenários eles são diferentes, né? Porque enquanto no domicílio você tem o professor somente, nas classes hospitalares você tem o professor, que é o titular, o profissional de apoio, que seria um professor auxiliar, e o professor coordenador. Então, à medida que você vai estudando, eu estou sempre estudando esse assunto, professora. Eu penso que a educação especial ela está em constante mudança, né? E cabe a nós, eu sempre tento participar de congressos. Esse congresso que eu estou participando, que começou hoje, vai acontecer amanhã e termina no domingo, né? São 3 dias. Você tem contato com outros profissionais do Brasil inteiro. E você fica sabendo quais outras regiões do Brasil também oferecem esse tipo de atendimento. Eu tenho uns canais no Instagram e no Facebook justamente para orientar professores e profissionais que desconhecem esse tipo de atendimento. Ontem mesmo, não sei se ela é professora, não sei se ela é mãe. Uma moça me chamou perguntando sobre como funciona o atendimento. Eu consegui passar as orientações para ela. Né? Você publicou no Instagram, eu li. Sim, sim. Acho que foi no começo do ano, no ano passado, uma professora de Itapevi me chamou e através das orientações ela conseguiu orientar a mãe, a família e esse aluno passou a ter o atendimento domiciliar. Então, eu tenho os canais justamente para isso. Eu quero que as pessoas me procurem mesmo. Eu deixo o meu WhatsApp disponível na página, porque é um serviço, é um atendimento que é pouco conhecido. Né? Quando você fala atendimento pedagógico domiciliar, classes hospitalares, mas como que se dá isso? Como que é esse vínculo? E a gente nunca pode esquecer que mesmo eles estando internados em regime domiciliar ou em regime hospitalar, nós que somos professores precisamos fazer esse vínculo com a escola. Né? Nesse período remoto, por exemplo, nós temos os grupos no WhatsApp, né? Onde eu consigo postar as fotos, as atividades, os professores conseguem compartilhar comigo as atividades para que eu transmita aos alunos. Eu já providenciei aqui 2 pastas. Na verdade, essa história da pasta eu vou contar. Deixa eu pegar aqui. Tem 2 pastas aqui, uma para cada aluno em São Vicente. Né? Para que servem essas pastas? Em 2019, antes da pandemia, eu pedi para a escola providenciar 2 pastas para deixar em cima da mesa da sala dos professores. Porque os professores eles podem deixar as atividades aqui dentro para eu levar. Uhum. Porque o que ocorre? Quando o aluno domiciliar ele está no Fundamental 1, o contato que você tem com o professor é mais fácil, porque é um só. Quando ele passa para o Fundamental 2, são vários professores. Sim. Né? E o que acontece também? O aluno ele é matriculado em um período e atendido no outro também. Às vezes acontece, porque a família fala, olha, ele não pode ser atendido, o Otávio, por exemplo. Ele é matriculado à tarde e atendido de manhã, porque à tarde vai a fisioterapeuta, o médico passa para fazer as visitas, então ele só pode ser atendido de manhã. Né? Essas pastas, elas facilitam a comunicação. É que eu tirei aqui a identificação porque não estava tão bonitinha, que foi de 2019. Eu vou colocar outras agora. Eu vou imprimir a foto deles em papel fotográfico, vou colocar o nome, a classe, para os professores saberem. E vou deixar em cima da mesa da sala dos professores, porque eu vou à escola também, eu preciso ir à escola, né? Porque eu tenho os HTPCs, as reuniões para fazer, e eu preciso ter esse contato. Então, eu vou deixar essas pastas em cima da mesa da sala dos professores. Porque aí, eles deixam as atividades para mim e eu consigo levar até a residência ou trabalhar, por enquanto, de maneira remota. Pode falar, professora. Não, quando você falou dessa sensibilização, né, que você vai fazendo com as pessoas, divulgando essa possibilidade que elas têm direito e tal, como que você pensa que na formação do pedagogo, que agora a pedagogia está começando a se incidir mais na formação do professor dos anos iniciais, e que está parecendo um pouco mais com o antigo magistério que você fez, né? Que a gente trabalhou. Você pensa que ali naquela formação inicial, que já deve ter uma divulgação também dessa possibilidade, porque a maioria dos pedagogos vão sair dali no máximo
pensa num pedagogo administrativo, da indústria, mas não pensam nessa possibilidade. Eu mesma nunca tinha ouvido falar, né? Porque o pedagogo, ele trabalha em várias esferas, como a senhora disse, né? Existe a pedagogia empresarial, por exemplo, né? O pedagogo, ele trabalha dentro das empresas com o objetivo de resolver conflitos, né? Ele trabalha na resolução de conflitos, por exemplo. Existe o pedagogo que trabalha dentro dos hospitais. Então, a gente não tem... Nós não podemos pensar em pedagogia só escola, né? Existem outros espaços onde o pedagogo ele pode atuar. Dentro das brinquedotecas, por exemplo, né, dos hospitais. Então, o cenário do pedagogo ele é muito amplo. Eu penso que o professor que se forma, ele tem que também ser formado para trabalhar com aquele que é diferente. Certo. Com aquele que tem as suas peculiaridades, né? Eu, por exemplo, eu vou falar por mim. Eu aprendi, professora, muito mais no magistério do que na pedagogia. Tanto que quando eu fiz a pedagogia e saí com 3 habilitações. Gestão, que no caso seria para direção e coordenação, orientação e supervisão. Depois eu fiz um apostilamento em educação infantil e anos iniciais, porque o magistério ele perdeu a validade. Né? Acho que até 2010, mais ou menos, o magistério ainda tinha... Os professores podiam lecionar só com o magistério, depois passou a ser exigido o normal superior. Então, eu fiz um apostilamento depois. Mas eu penso que a pedagogia hospitalar, ela deveria ser inserida, sim, dentro da pedagogia tradicional. Podemos chamar assim. Porque você vai ter alunos com peculiaridades e especificidades. E como atuar com esses alunos? Essa pós que eu fiz em pedagogia hospitalar, ela foi sensacional. Eu vi parte de legislação, a questão da tecnologia, a questão dos jogos, como atuar em ambiente hospitalar e domiciliar. Assim, a questão das neurociência das emoções, porque você precisa trabalhar muito a questão do seu emocional. Né? Se você estiver com o emocional abalado, que nós chamamos também de as inteligências emocionais, né? Nós precisamos trabalhar também as inteligências emocionais, não só no aluno, mas também em nós. Né? Porque se eu não estiver com o meu emocional preparado, como que eu vou lecionar para esse aluno que já está em um estado de saúde tão debilitado? Então, as disciplinas da pedagogia hospitalar, elas deveriam ser inseridas dentro da pedagogia tradicional. Porque os professores, eles têm que ter acesso a esse tipo de informação. E saber também, dentro da própria pedagogia, tem que ser citado o APD e as CHs, que são as classes hospitalares. Essa realidade, ela precisa ser vista pelos professores que estão sendo formados hoje. Né? Porque a faculdade, a gente sabe que a faculdade não te ensina tudo. Né? Você não sai com aquele preparo, você não sai pronto da faculdade. Né? A faculdade, ela forma. É como se você está dentro de uma forma, você está formado. Mas e aí? Depois que você sai dessa forma, como que você vai trabalhar? Você não escolhe os alunos. Numa sala de aula, por exemplo, você não vai... eu quero o aluno A, B e C. O aluno E, o aluno F, eu não quero. Não. Você não escolhe. A sala é atribuída para você e dentro daquela sala você vai ter inúmeras realidades. Da mesma maneira, da mesma forma, acontece no atendimento pedagógico domiciliar. Quando são atribuídos alunos para nós, eu nunca falei, esse eu não quero. Sim. Esse não, porque ele tem uma síndrome complicada, tem uma deficiência que eu não quero trabalhar. Não. Eu sempre abracei a causa, como o tio do meu aluno me perguntou lá em 2014. Você vai abraçar a causa? Eu falei que sim, mas meu coração estava batendo quase que fora do peito. Eu estava hiper nervosa. Então, se aquele aluno é atribuído para você, aceite o desafio. Encare essa realidade. Eu penso assim, que nós não escolhemos os alunos, eles escolhem a nós. Eu sempre pensei assim na realidade do APD. São eles que me escolheram. Né? Hoje eu recebi uma mensagem tão bonita da mãe da minha aluna Giovana de Santos, né? Pelo WhatsApp. Parabéns, professora. A Giovana te ama muito. E por coincidência, na quarta-feira que nós tivemos o atendimento,
Ela passou a aula inteira segurando a minha mão. Acho que a senhora deve ter visto o vídeo, eu coloquei no Facebook. Mas ela passou a aula toda segurando a minha mão. A Giovana, ela tem uma condição ela tem síndrome de Rett. É uma condição que dá é uma mutação gênica que acomete mais meninas, né? Acompanhada de deficiência intelectual, uma escoliose muito severa. Ela não se comunica verbalmente, né? E é uma aluna que foi um desafio também muito grande, porque quando o aluno fala, ele conversa, você consegue mensurar e quantificar até que ponto ele está aprendendo. Uhum. Quando o aluno não verbaliza, o que fazer? Isso a pedagogia não ensina. A faculdade mesmo em sala de aula, né? Quando dava filosofia para crianças, eu cheguei a ter 2 irmãos que não se comunicavam e eles não tinham nenhum problema, assim, aparentemente. Mas eles se negavam a falar. Então, as coisas são, como você disse, você não escolhe o aluno, né? Os alunos estão ali e você tem que trabalhar com eles, né? Emília, você escolheu, você aceitou, nem escolheu, você aceitou esse desafio, né? Que foi o Rafael lá no início, né? Que você foi para a pedagogia domiciliar. Mas na sua história de vida, você teve algum elemento existencial assim que te predispôs a trabalhar com essa realidade ou não? Realmente foi uma coisa que surgiu na profissão. Eu costumo falar que eu caí de paraquedas no atendimento pedagógico domiciliar. Eu caí de paraquedas mesmo na pedagogia hospitalar. Já tinha trabalhado com inclusões, né? Lógico, acho que todo professor tem ou teve uma inclusão na sala de aula, né? 1, 2 ou mais. Mas diretamente com a PD, nunca. Então, eu tenho uma jornada aí de 7 anos e meio, mais ou menos, nesses atendimentos. E eu acredito que veio para mim como um presente, porque eu nunca imaginei atuar em domicílio. E ainda mais com alunos com deficiências severas, né? Atrofia muscular espinhal, paralisia cerebral. Eles são extremamente desafiadores. Para quem vinha do ensino de línguas, né? Você que vinha lá do ensino de línguas, iniciou a trabalhar com as crianças, não imaginaria que um dia você estaria nessa posição. Nunca. Eu lembro como se fosse hoje a minha atribuição em Santos. Emília, assume que você vai conseguir, a gente te ajuda. Eu falei, meu pai amado. E o primeiro dia, professora, quando cheguei na casa do Rafael, eu olhei para ele olhou para mim, eu pensei, é agora. Eu não posso desistir. Eu nunca desisti de um desafio. Pelo menos na minha área educacional. Lógico que a gente tem os desafios pessoais, né? Outras questões pessoais. Mas eu digo assim, na minha área profissional, eu nunca deixei um desafio. Nunca. Eu posso chorar, eu posso ficar pensativa, eu posso me frustrar. Como já aconteceu inúmeras vezes, como eu já disse. Vontade de abandonar, vontade de desistir. Sim, tive. Mas eu nunca desisti. E um outro desafio que eu tive na minha vida profissional foi a minha dissertação de mestrado. Porque são poucos documentos que falam sobre o APD e as classes hospitalares. Né? Nós temos esse documento do MEC, mas assim, a gente temos os artigos que são publicados, mas nós não temos um regimento universal para esse tipo de atendimento. Por isso que fica a cargo de cada estado e cada município. Os estados e os municípios, eles se organizam à sua maneira. É o que nós esperamos desse novo documento que vai sair do MEC agora. Deu uma certa regularidade, né? Uma homogeneização, né? Que torna tudo mais paritário. Precisa regularizar e precisa normatizar para você ter um norte a seguir, né? O produto final do meu mestrado profissional foi um e-book. Eu fiz um e-book, que é um livro digital de 66 páginas, que eu já veiculei ele está registrado na Câmara Brasileira do Livro, inclusive, já tem o ISBN, a ficha catalográfica, tudo mais. Eu tenho o direito de autorização, né, para que não tenha plágio, né? Afinal, um documento que eu desenvolvi com muito sacrifício, com muito custo. Na verdade, esse documento é a minha dissertação de mestrado de forma mais enxuta, né? Qual que é o objetivo desse documento?
apresentar aos professores o que é o atendimento pedagógico domiciliar, para aqueles professores que nunca ouviram falar ou que começaram a atuar e não sabem por onde começar. Porque eu comecei no escuro. Como eu disse, apesar de nós termos um departamento, uma secretaria que nos orienta, as peculiaridades cabem a nós, o universo cabe a nós desvelar. Né? Então, eu precisei desvelar esse universo nas residências. E não foi fácil, professora. Não foi fácil. Porque, como eu disse, você não tem os pares para trocar. Então, a minha dissertação de mestrado foi um desafio muito grande. Porque eu tive que construir esse documento. Quando você tem um assunto que ele é pouco falado, pouco comentado, pouco citado, é difícil, porque você tem que pesquisar, você tem as leis ali que abraçam esse atendimento, né? Mas você tem que construir todo o material. Então, na minha dissertação, o que consta nela? O conceito desse atendimento, o histórico do atendimento domiciliar na Prefeitura de Santos, que começou lá em 2005, o depoimento das professoras entrevistadas, o depoimento da família. Eu falo também da formação dos professores para atuar nesse atendimento, que não basta você ter uma pós-graduação que não seja relacionada à área da educação especial, apesar de, como eu disse no início, quem faz esse atendimento é o professor da sala regular, é o PEB 1 ou PEB 2, professores de língua portuguesa, matemática, história. Conversei, inclusive, com uma professora recentemente de Brasília, professora de Química, e ela trabalhou com a PD também lá em Brasília. Apesar de ser um professor regular, ele precisa, se faz necessária, uma pós-graduação em pedagogia hospitalar, por exemplo, em atendimento educacional especializado, porque você precisa ter essa base, você precisa ser especialista na área para atuar. Mas a prática eu aprendo com o tempo. Mas você precisa da parte teórica também. Claro, né? Uma coisa não independe da outra, né? Elas são interrelacionadas, né? Teoria e prática são profundamente relacionadas. Maria Emília, nós estamos chegando aqui ao final da live. Eu queria dizer para você que eu estou te escutando aqui e estou lembrando lá do Comênios. Porque o Comênios coloca isso, né? Que eu penso assim, tudo que nós vivemos hoje é Comênios, porque o Comênios sonhava com meios de troca de informações, de comunicação, de que a gente pudesse avançar e é o que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Quer dizer, estamos aqui com 9 pessoas ainda que estão aí valentemente conosco há 1h30. No dia do professor, no feriado do dia do professor. No dia do professor, num feriado. E nós estamos numa distância imensa, né? Nos separam 11 mil quilômetros. Desculpa perguntar, ela está morando onde? Na Itália. Meu Deus, está muito longe mesmo. E nós, nessa distância física, e tudo isso era o que o Comênios desejava, né? Ele não teria nem como imaginar esses meios tecnológicos, né, que nos aproximam. E eu penso como ele acreditava que você poderia educar todas as pessoas em todas as faixas etárias e com todos os tipos de capacidade intelectual ou física. Isso está escrito lá na Didática Magna. Esse homem escreve isso ainda no século XV. Quer dizer, é uma coisa assim inacreditável como ele já estava avançado, né? E como isso se realiza. E como você trabalha com pessoas que talvez tenham o tempo de vida talvez limitado, né, perante o que outras pessoas podem alcançar, o Comênios também coloca isso. E a aprendizagem continua, inclusive após, né, a nossa entrada num outro mundo de manifestação, que não seja físico, né? E ali você continua a aprender também, aprender, a ensinar. Então eu penso que nós estamos vivendo exatamente isso hoje, né? E hoje é o dia do professor e eu tive essa oportunidade de estar com você. Que eu penso que realiza tudo aquilo que um professor deseja, né? Que é ver os seus alunos podendo sobreviver da profissão, né? Podendo se realizar na profissão e podendo construir uma carreira maravilhosa, né? E no seu caso, então, de uma especialidade assim, primordial, fundamental, que está iniciando um novo campo da educação, né? Porque é muito jovem, é muito iniciante, né? Porque 20 anos é pouco,
E eu penso que você está fazendo a construção desses pilares, né? Então, assim, penso que para todos nós, uma grande alegria tê-la conosco, né? Muito obrigada, viu, Maria Emília? Você foi fantástica. Se você quiser deixar alguma palavra final para os nossos ouvintes, eu te agradeço. Porque esse vídeo vai ficar para a história, né? Ele vai para o YouTube e depois ele fica ali disponibilizado enquanto o YouTube existir, ele estará lá. Ai, professora, eu quero agradecer, assim, imensamente essa oportunidade, agradecer as pessoas também que estão conosco, que nos acompanharam até aqui. E o que eu tenho a dizer é que ser professor é, além de ser uma missão, é uma doação de amor. Você precisa realmente gostar do que faz. Não é ser professor porque não tive outra coisa para fazer. Não porque a pedagogia ela foi mais barata e foi o que eu consegui pagar. Não. É ser professor porque você ama o seu labore, a sua missão. E no meu caso, no atendimento pedagógico domiciliar, eu mais aprendo do que ensino, porque cada dia eu agradeço a oportunidade de estar com eles. Aquele carinho, a Giovana segurando as minhas mãos durante aquele período da aula, com toda a dificuldade, com todas as limitações que ela tem, mostrou o carinho que ela tem por mim. Porque apesar do aluno domiciliar, muitas vezes ele não verbalizar, ele expressa as emoções dele de uma outra forma. O professor domiciliar, ele precisa saber ouvir, a escuta pedagógica da Rejane Fontes. Ela fala muito sobre isso. O professor, ele precisa ouvir o que ainda não foi dito por aquele aluno. É difícil, porque você se envolve com todas aquelas questões. Então, eu quero desejar, assim, muitas alegrias e muitas felicidades para todos os que estão nessa profissão, ser professor, que continuem caminhando na sua jornada. Os percalços, eles vão surgir, os desafios, eles estão aí para serem superados e vencidos. As dificuldades, elas vão sempre aparecer. Vai ter sempre aquele que não vai acreditar no seu trabalho, acreditar no que você faz. Vai ser sempre aquele que vai achar que o que você faz não é algo tão importante. Sempre. É difícil você agradar todo mundo. Nem Jesus Cristo agradou todo mundo, Mas eu sempre olho para frente, continuo o meu trabalho, eu pretendo continuar nesses atendimentos até quando Deus permitir. Que foi o que eu disse, até uma postagem que eu fiz no Instagram e no Facebook. Eu pretendo continuar. Esse é o meu caminho, essa é a minha missão. Então, você, professor que está assistindo, eu tenho certeza que você encontrou o seu caminho, encontrou a sua missão, siga nela, não olhe para trás, independentemente dos problemas que vierem a surgir. É o que eu tenho para dizer. E parabéns para todos nós, Nesse dia, quase 9 horas da noite, ainda temos um pouquinho mais ainda para comemorar nesse nosso dia, que é o Dia dos Professores. E não teria como terminar de uma forma mais brilhante e carinhosa, Suas palavras foram maravilhosas. Maria Emília, fica com o meu beijo. Muito obrigada por disponibilizar seu tempo e todo esse conhecimento que você ofertou para nós, viu? Um beijo. Fica com Deus. Eu agradeço, professora. Tchau. Uma boa noite. Tchau. Boa noite para todo mundo. Tchau.